Bael mandou R$ 5. Arrecadamos mais em vendas do que gastamos em compra de jogadores em 2025. Será que em 2026 vamos ter compras pesadas para finalmente ter algo a mais? É possível, velho. É possível. É possível também que tenhamos vendas em 2026, né? Final do ano, início do ano que vem, é possível que a gente tenha venda também, né? E aí isso vai gerar um caixa, inclusive, maior para a gente poder investir. Mas a gente já falou sobre isso aqui e vou repetir. Essa é a janela mais difícil de Cadu Santoro na frente do Bahia. É uma janela desafiadora porque a gente já falou sobre isso aqui, vou repetir de novo, né, para ficar bem claro. Em quantidade, o Bahia não precisa de contratação. Em quantidade, não, mas em qualidade, sim, o Bahia precisa melhorar. Então, nesse quesito, a gente precisa elevar o nível do nosso time. Tem jogadores que estão aqui que não se firmaram e que precisam ser negociados, e para levar o nível do nosso time, a gente precisa investir. Então vai ser uma janela dificílima. Vai ser uma janela que ele vai ter que aumentar o nível, né? E, consequentemente, para aumentar o nível, ele vai ter que gastar. Vai ter que segurar jogadores que a gente não pode perder, ou pelo menos perder o mínimo possível, né? Para o ano que esteve, e jogadores em seleção e tudo mais. A gente vai ter, evidentemente, uma procura grande pelos nossos atletas. Então, vai ser uma janela bastante delicada para Cadu Santoro, né, em 2026. Mas acho que sim, acho que eu espero pelo menos uma contratação de peso. Pelo menos, eu espero isso, é uma expectativa minha. Isso não é informação, tá? É uma expectativa minha, de Leiro. Leiro, espero uma contratação de peso. Eu acho que o Bahia precisa de ter pelo menos uma contratação de mudança de patamar pro ano que vem. Não sei quem. Tipo assim, tô dando um exemplo aqui, tá? Rafael Veiga. Tô dando um exemplo. Não tô dizendo que vai ser ele, mas assim, um cara com esse porte. Um cara que chegaria, né, falasse, porra, esse cara aqui é foda, né? Tudo bem que ele não fez um ano dos melhores em 2025, né, com a camisa do Palmeiras, mas ainda assim é indiscutivelmente um grande jogador e tem 30 anos. Então é um cara que, por exemplo, né, poderia ser esse cara, né? Então eu tô trazendo como exemplo, não necessariamente ele, mas um cara com esse peso, né, que é o Rafael Veiga, por exemplo. Então eu espero uma contratação assim, tá? Luiz Teles. Não sei se eu espero, mas eu acho que tende a acontecer pelo menos um nome, assim. Eu acho que um nome... E a gente já falou aqui da necessidade como perfil, né, desses atletas que não virem para composição de elenco, e sim para titularidade, para justamente aumentar o nível que a gente tem hoje, né? Já falamos aqui das posições, acho que a gente meio que concorda, inclusive nas posições, né, de que jogadores seriam esses. Eu hoje enxergo lateral direita, a centroavância e ponta direita. Eu acho que são as três principais posições a serem atacadas. Caio Araújo mandou R$ 5. Já devemos buscar um substituto para Everton Ribeiro? Ou ele aguentará mais uma temporada como titular? Quero minha camisa, o Afro. Quero minha camisa afro, beleza, abraço para Caio Araújo. Cara, eu não sei se a palavra certa é substituto, eu diria sucessor. Acho que a palavra é a melhor palavra possível, porque Boa. Talvez o cara que a gente vai trazer, não necessariamente ele vai ser titular e Everton Ribeiro banco. É um cara que pode compor com Everton essa transição até que Everton... E outra, a gente não sabe até quando Everton Ribeiro vai jogar. Pode ser que Everton Ribeiro jogue titular mais uma temporada, ou melhor, jogue mais uma temporada, pode ser que ele jogue mais 2 temporadas, depende da questão física dele, depende do quanto ele quer, né, permanecer como atleta profissional, até quando ele vai estar, né, fisicamente e tecnicamente apto para poder jogar uma competição em alto nível, né? Então depende muito do atleta também, mas assim, eu acho que substituto é uma palavra muito forte, fica parecendo que a gente já quer botar o cara no banco e trazer outro, e não, velho, o Everton Ribeiro é um jogador muito importante pra gente ainda, então eu diria sucessor, um cara que pode chegar ali para poder agregar com ele, e em determinado momento, quando o Everton Ribeiro realmente aposentar, esse cara virar o cara, né, do Bahia. Então acho que a palavra certa é sucessor, mas concordo, acho que já dá para pensar assim, né, e talvez, como eu acabei de dizer, Rafael Veiga poderia ser esse nome, gostaria muito que fosse. Não sei se é sonhar demais, mas enfim, é um nome que eu gostaria muito. Inclusive, eu vi uma notícia de que o Cruzeiro está tentando atravessar o Zenit para contratar John John no final da temporada, né? Porque parece que o Matheus Pereira está recebendo propostas aí e o Cruzeiro está querendo substituir com o John John. Então, é um outro nome também interessante, apesar de ter uma característica um pouco diferente, mas eu gosto da ideia, por exemplo, de ter o John John por aqui também. Agora eu sei que vai ser um jogador caro, né? Qualquer jogador desse que a gente acabou de citar aqui, John John, Talisca, Rafael Veiga, qualquer jogador nesse porte vai ser jogador caro, né? Mas é isso. Vamos lá, mais um aqui. Vou dar uma acelerada, que tem muita coisa aqui ainda, viu? Jefferson Xavier mandou R$ 5. Leirão, Telisca,
Sobre Zé Guilherme e Luiz Gustavo, a expectativa é serem utilizados no Profi ano que vem? Sim, sem dúvida nenhuma. Gostei do Telisca, né? Teles de Telisca. Uhum. Leirão Telisca, sobre o Zé Guilherme e Luiz Gustavo, a expectativa é ser utilizados no profissional no ano que vem? Sim, a expectativa é essa. Naturalmente terão mais oportunidades, né? Principalmente no início da temporada. E aí, claro, eles performando bem, né? Performando de uma maneira que a gente consiga enxergar neles potencial para permanecer no elenco para o final da temporada, né? Para o resto do ano, eles vão ficar, como foi o caso do Thiago, por exemplo. Eu acho que o Thiago é o case que todo jogador da base deveria observar, na minha opinião. Eu acho que o Thiago é o case atual de um jogador da base. Se o cara tá na base, ele deveria observar como foi a transição de Thiago, né? E usar Thiago como referência. Porque é o que eu acabei de dizer. No início deste ano, o Thiago era um jogador ainda em ascensão. O Thiago é um jogador que estava ali ganhando espaço, né? E agora o Thiago termina o ano de 2025 como um cara já claramente consolidado e, inclusive, ganhando cada vez mais espaço. Algumas pessoas já pedindo ele como titular nesse final de temporada do Bahia. Então, eu acho que o case de sucesso da base do Bahia esse ano chama-se Thiago. Thiago Souza. E que isso passa por uma série de coisas importantes, né? A gente passa por um 2024 de evolução física dele já ao longo da temporada. Quem lembra o Thiago do início da temporada, jogando de 24, jogando os jogos do Baiano, e o 24 o Thiago da reta final do Campeonato Brasileiro, que passou a ser utilizado em alguns jogos ali, já vê uma diferença física já, né, bem importante. É o mesmo Thiago que começa a temporada 25 em evolução física e termina muito bem a temporada. Eu diria assim, do primeiro semestre para o segundo semestre, houve ainda a evolução física aliada a uma condição técnica melhor, uma maior experiência. É um jogador hoje consolidado. E aí eu concordo absolutamente. É um case para todo mundo observar. Todo mundo, tanto os torcedores, né, quanto os jogadores da divisão de base, né? Você conseguir se consolidar no time profissional passa por evolução física, muito importante, até porque isso já esteve na boca do treinador várias vezes, que ele vê como um problema maior hoje para o aproveitamento dos jogadores de base, é justamente o tipo físico e a evolução física desses atletas. Nem todos têm as mesmas condições dos jogadores profissionais, né? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Vamos lá, vou trazer mais Live Pix aqui que tá acumulando e vou dar uma acelerada, porque tem muitos. Vamos lá. Graças a Deus. Tem muitos. Luciano Louvores mandou R$5. NCLV. Entendo Salve. a gestão de oportunidades para contratar. Mas como foi E10, tá na hora de soltar tinta novamente para os reforços. Economia custa vagas. Não acho que o Bahia foi econômico, não, Luciano. Econômico, eu não vou dizer que foi econômico. O Bahia gastou muito dinheiro, velho. Agora, a gente gastou muito dinheiro dentro do que a gente pode gastar. Nosso parâmetro ainda não é um parâmetro de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, esses times que estão, né, com investimento muito maior do que o nosso, né? Então, acho que o Bahia não economizou. O Bahia fez boas contratações, soltou dinheiro, talvez não o suficiente para trazer grandes estrelas, mas para formar um time competitivo, né? O Bahia está no G6 do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, né? Brigando por Libertadores mais uma vez. Está na Libertadores mais uma vez, né? Então, economia não é a palavra certa. Agora, que a gente gostaria de jogadores mais tarimbados, jogadores mais cascudos, jogadores mais decisivos, e esses jogadores são mais caros, isso aí eu concordo com você. Tá chegando a hora de a gente investir um pouco mais. E assim, vamos colocar, economia talvez seja a palavra certa, né? Mas assim, porque é diferente de economizar no sentido de poupar, aí seria a palavra errada. Mas aplicar economia, talvez o Bahia tenha, de fato, feito investimentos poupudos. Só que assim, aplica como a economia? Você vai fazer investimentos para o seu médio e longo prazo. Então, muito dinheiro gasto do Bahia com jogadores de idade para desenvolvimento e não para retorno imediato, só vai dar retorno para a gente daqui a 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, né? A gente está falando de Furquim, Luiz Gustavo, né? É um tipo de investimento diferente. Se a gente aplicasse esse mesmo dinheiro que foi investido nesses dois atletas para trazer um jogador profissional, ia ter um retorno imediato agora.
tá? Mas não sei, provavelmente não. Num futuro, a gente não ia ter o mesmo tipo de retorno, tanto esportivo quanto financeiro, desse investimento que está sendo feito. Então, o Bahia, além de investir menos do que os seus adversários, né, ter menos dinheiro para gastar do que os seus adversários diretos, investe de maneira diferente, investe com outro propósito, né? Assim, equilibrando propósitos, vamos colocar assim, aplicando a economia. Eu tenho quase certeza que ele falou economia no sentido de poupar. De Por isso poupar, que ele falou, isso, eu quis É. fazer um jogo Sim, de palavras com ele falou no sentido de poupar, com certeza. É isso. Por isso que eu falei nesse sentido também. Não, Mas vamos lá, mais uma. eu quis fazer um jogo de palavras. Não, perfeito. Vamos lá. Roberto Ferreira mandou R$10. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem assim. Tamo junto, obrigado. Forte abraço, tá concorrendo também. Eduardo mandou R$5. Uma troca de Vitor Hugo por Scarpa. Porra! Acho que seria um bom jogador para revezar com Everton.